Olá, nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora, advogada, professora, não tem doutorado ainda, os nossos advogados costumamos ser vistos com chamados de doutores. Eu estou chamando aqui de doutora, a doutora Marina França Santos, porque a Marina é tão jovem e eu fico toda entusiasmada quando eu vejo esses jovens intelectuais que estão contribuindo tanto aí para pensar tantos temas na nossa sociedade. E Marina, bem-vinda. Obrigada, Deus. Então, o nosso programa Palavra Ética, e a Marina veio aqui hoje nos falar sobre um aspecto muito importante na justiça, que é o processo. E a Marina, então, acaba de publicar um livro que é a garantia do duplo grau de jurisdição. Esse é um tema polêmico no direito. Marina vai nos falar sobre isso e ela tem uma posição da perspectiva mais constitucional, ela já me adiantou aqui. Mas vamos começar do começo, né, Marina? Então quer dizer que você é bacharel em Direito, formou onde, Marina? Formei na UFMG, na Federal de Minas Gerais, e fiz meu mestrado também na UFMG em processo civil com constitucional, que resultou nesse livro que eu acabei de publicar tem uns 15 dias. Marina, você já tem mais pessoas da área jurídica na sua família? Não, não tenho. Eu sou a primeira. Tem um primo, mas assim, ascendentes não tem, não. Não foi influência, então, de família? Não é aquela coisa meio de feudo, não? Do direito, não. Você está garimpando sozinha? É mais uma coisa de indignação mesmo, assim, de consciência que o direito é um instrumento que a gente tem para, embora seja mais usado como instrumento de manutenção do status quo, é também o direito que instrumento que a gente tem para mudar, né? Então, eu fiz administração pública na Fundação João Pinheiro, larguei, fiz vestibular em economia, comecei e larguei também na Federal, até que eu descobri que é o direito, que é o instrumento que eu quero usar para tentar contribuir de alguma forma. A Marina também é minha colega, procuradora do município de Belo Horizonte, integra esse time novo lá da Procuradoria e, bem, pelo menos tentamos defender os interesses dos administrados, né, Marina? Interesse público. Exatamente. O interesse público, mas bem concreto, né? As pessoas. Porque muitas vezes, Marina, me incomoda essa coisa de falar um interesse público abstrato que às vezes faz mais mal para as pessoas do que o bem, né? Nós temos que pensar realmente no administrado, claro, dentro das prerrogativas que nós temos, dentro da legalidade. Vamos começar então. Então, quer dizer que nesse livro, ele é a sua dissertação de mestrado que você adaptou e vira o livro publicado pela editora Del Rey. Afinal, o que é o duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição é o reexame de uma decisão judicial, da última decisão judicial no processo. Então, é o direito que você tem de ter duas análises sobre aquela pretensão que você levou ao judiciário. É diferente do direito de recorrer, que o direito de recorrer ele poderia ser usado diante de qualquer decisão do juiz. O duplo grau de jurisdição não, é apenas uma vez no final do processo. Então, o duplo grau de jurisdição é uma nova análise conferida pelo judiciário. Ao meu ver, não precisa ser um poder hierarquicamente superior, um órgão hierarquicamente superior, mas não pode ser uma análise pelo mesmo juiz que proferiu a decisão. Tem que ser um novo olhar, uma nova abertura para o diálogo feito no processo. Não apenas a interpretação das normas, mas também dos fatos. Quer dizer, todo o processo vai ser... Direitos fatos e normas. Vai ser todo o processo, toda a pretensão que foi levada ao judiciário tem que ser analisada duas vezes. Sim. Marina, você já coloca aí um dos limites do direito. Quer dizer, uma pessoa deve julgar e o outro deve julgar novamente, considerando todos os aspectos fundamentais do processo que devem ser analisados. Isso é um risco em vista do sujeito que julga? Quer dizer, se o direito é uma ciência, não deveria o juiz ele julgar de acordo com o que é justo, quer dizer, a instrumentalidade aí, ou seja, o direito como ciência, ele não deveria ser capaz de conduzir o julgador para uma decisão justa? Algumas pessoas falam justamente isso. Se a decisão ela já é justa, já é correta, então você não precisa ter um recurso, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, nós somos humanos, né? Todos os poderes, todas as funções são executadas por humanos. Então, dada a falibilidade possível de uma decisão humana, e como há um outro humano ali do outro lado, cuja decisão vai interferir diretamente na vida dele,
Então, como uma forma de solucionar isso, dá-se a esse sujeito a possibilidade de discutir com esse outro humano e tentar encaminhar para uma decisão mais justa possível. Eu acho que se fôssemos deuses, se fôssemos anjos, talvez não precisassem. O professor Menelik falava pra gente, só se cair uma bomba atômica, que a gente sair voando igual anjinho, aí ficou todo mundo, fica fácil. Existe uma polêmica também no direito se o duplo grau de jurisdição seria uma garantia constitucional, quer dizer, é um princípio fundamental a exigência de sempre deve haver uma revisão, e nós sabemos que algumas ações não se exige o duplo grau de jurisdição. Caso, por exemplo, de ações cujo primeiro julgador já é, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Então, não teria uma instância superior para rever. Isso. Como que você vê isso? É uma garantia constitucional? É uma garantia. Inclusive, foi o que motivou. A grande tese desse livro é justamente confrontar aqueles que dizem que não é uma garantia, que é um direito, uma regra ou um princípio que poderia ser relativizado casuisticamente pelo legislador. Então, para chegar a dizer que é uma garantia, eu fui estudar primeiro o que é uma garantia, que na verdade eu fui perceber que, embora seja um termo utilizado nas constituições modernas, na nossa Constituição, largamente, poucas linhas foram dedicadas a entender esse conceito. E, na verdade, é mais do que uma questão científica puramente assim, teórica, eu descobri que é muito importante a gente entender e defender uma garantia. Por quê? Garantia e direito são duas coisas diferentes. Sim. O direito, como poderíamos colocar assim, uma faculdade que a gente tem, e a garantia como um instrumento de defender o direito em caso haja ameaça. Então, ao meu ver, não existe possibilidade de haver um direito e não ter uma garantia. É o mesmo que dizer assim, olha, você tem direito à moradia, mas se você não tiver moradia, você não pode fazer nada. Então, é uma ilusão de direito. Você tem um direito, tem que ter uma garantia. E aí, estudando sobre isso, eu cheguei à conclusão, então, que isso é a mesma coisa no judiciário. O judiciário, o que é? Não é nada mais do que você entregar a um terceiro, que é o Estado, o poder de decidir sobre a sua vida. Isso é muito grave, isso é muito importante. Então, para defender a gente contra esse alinhamento de poder, existem alguns direitos. E o que garante a gente se o Estado não respeitar esses direitos? O duplo grau de jurisdição. Então, por isso que é uma garantia, numa construção teleológica, funcional. Se não houver garantia, o direito é só uma folha de papel. Não tem nenhum sentido. Sim. Mas e como que você vê, então, por exemplo, nessas ações que não é previsto legalmente uma revisão ou um duplo grau de jurisdição? Ela seria inconstitucional? Sim. No caso de leis que não prevêem o duplo grau de jurisdição, eu entendo que há inconstitucionalidade. Porque a garantia ela é constitucional, superior às normas infraconstitucionais, né? As leis. Agora, no caso das exceções constitucionais, é admissível no nosso sistema, porque a Constituição, ela mesma pode fazer exceções. O impeachment, por exemplo, de um presidente que ele vai ser julgado no Senado e não tem revisão. Isso é regra, não existe direito absoluto, né? Do mesmo jeito que a gente tem direito à liberdade, a própria Constituição admite aquelas exceções quando a liberdade ela é restrita por causa de outros valores, outros direitos. Então, no caso, por exemplo, da competência originária do Supremo Tribunal Federal, por uma questão até de lógica, porque senão acaba que teria que sempre ter um órgão sobre outro, né? Mas há uma exceção constitucional admissível. Mas eu acho que ela tem que ser a mínima possível, de preferência não deveria existir. Mas, assim, respeitando a Constituição, o que não pode é o legislador ficar ali afunilando essas possibilidades de recurso com um discurso de que a gente quer celeridade, a gente quer eficiência. Sim, então você parte da premissa exatamente que existe falibilidade e que seria uma forma de garantir mesmo aqueles direitos, né? E o que te motivou a escrever esse livro? É só uma elucubração teórica? Porque muitas vezes no direito a gente fala assim, tem que ter as teses para alguém vender livro, né? E às vezes os professores já falam conosco assim, não, isso aí já gastaram rios de tinta, não vai gastar mais tempo com isso não. O que te motivou a escrever sobre duplo grau de jurisdição? Eu fui aluna da Miraci Agostinho, e me marcou muito, assim, logo no início assim, de faculdade, que ela falou assim, toda pesquisa ela tem que surgir de um incômodo real do sujeito. Assim, não faz sentido e a minha vida é muito curta para eu perder tempo, perder tintas, como você disse, para produzir uma coisa que não tem interesse nenhum, que não tem possibilidade de modificar nada na realidade. Então esse livro surgiu de um incômodo meu,
diante de uma pretensão de verdade, um discurso, que é aquele incômodo que a gente sente quando tem alguém que fala alguma coisa que não tem explicação, né? Essas verdades. Infelizmente, a gente não tem tempo nem recurso de questionar todas. As aporias da vida. Os dogmas. Então, nesse caso, o discurso era: o recurso é um vilão do processo. E eu ouvi muito falar disso, e isso já chegou até o senso comum mesmo. As pessoas falam assim: ah, não, o problema são os recursos e tal. Eu comecei a pesquisar isso e vi que esse discurso está gerando ações. Então, para saindo do mundo teórico, o legislador está fazendo isso que eu estava dizendo, afunilando as vias recursais. E aí, pesquisando um pouco mais, eu vi que por detrás desse discurso e desses atos, existe esse entendimento de que o duplo grau de jurisdição no direito brasileiro não é uma garantia. Aí eu falei, não, então vamos estudar para ver se ele tem necessidade ou não, e por quê, e quais seriam os fundamentos. Isso que foi o que motivou. Isso. Você conseguiria, por exemplo, enumerar direitos que são garantidos, por exemplo, pelo duplo grau de jurisdição? Uhum. O primeiro direito garantido pelo duplo grau de jurisdição é o direito que você tem de o Estado decidir conforme o direito. Né? É o direito à legalidade, mas no sentido mais juridicidade, que é o quê? O Estado está sujeito ao direito. Ele tem que agir conforme o direito. Ele é esse terceiro, então, que vai dirimir o conflito, mas também dentro de limites. Dentro do limite. O primeiro limite é um limite jurídico, né? Nós estamos num Estado de direito. E todo Estado que é regulado pelo direito, todo esse Estado exige um controle, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, não, mas não pode controlar os juízes, mas não pode controlar... Se você tem que obedecer o direito e não tem um controle, então quem que vai dizer se você realmente obedeceu o direito? E aí, quando é que você vai ver se o Estado decidiu conforme o direito? Quando o juiz sentencia, né? E aí lá que ele falou, ele vai mostrar, olha, você não tem o direito por causa disso, porque nosso sistema tem que fundamentar. Assim. Tem que fundamentar. Outro direito que a gente tem, o direito à motivação. Sim. Né? O juiz, ele não pode decidir com base em pressupostos ocultos. Ele tem que falar por quê. Então, primeiro o juiz tem que decidir conforme o direito. Eu só vou ver que ele decidiu ou não conforme o direito na hora da sentença. Se eu não tiver possibilidade de questionar essa sentença, o direito que eu tenho dele decidir conforme o direito vai ser uma mera folha de papel. Do mesmo jeito, eu tenho direito à motivação. Se ele só decidir e não motivar, eu também não tenho nada que eu possa fazer quanto a isso. Motivação, direito. Outro, direito à participação, que eu acho muito importante. Porque além de um Estado de direito, nós estamos num Estado de direito democrático. Significa que nós construímos o direito. E nós construímos o direito não só por meios políticos, né? Votando em alguém, criando as normas, as leis. A gente participa na construção do direito também no judiciário. Então, eu tenho que ter direito de discutir com o juiz qual é a melhor forma de decidir o meu caso. E essa participação, ela só vai ser verificada no momento da sentença. Porque não adianta o juiz falar, pode produzir prova, pode falar. Se chegar no final, ele faz ouvidos moucos, ele entrou por um ouvido, sai por outro e decide de outra forma. Naquela hora eu vou falar, opa, peraí, eu não participei dessa decisão. Qual a garantia que eu tenho de falar, de questionar isso por meio do duplo grau de jurisdição? Marina, esse ponto aí dá pano para manga, né? Falar em participação no processo, num país de uma injustiça estrutural absurda, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, que o nosso primeiro bloco aqui chegou ao final, mas eu gostaria que no segundo bloco nós voltássemos falando sobre isso, da própria estrutura do processo, como que o processo, muitas vezes, mesmo ele sendo uma garantia constitucional também, ele é usado às vezes contra, né, a justiça. Então nós paramos por aqui num pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para conversar mais um pouco com essa jovem intelectual aí do direito, Marina França, mergulhada aí sobre as garantias processuais, e acaba de publicar então o livro A Garantia do Duplo Grau de Jurisdição. Voltamos então em um minutinho. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.
nós estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos falando sobre justiça, principalmente o direito fundamental, o devido processo legal. O princípio do devido processo é um fundamento, um princípio mesmo que vem principalmente do Brasil, influenciado pelo direito norte-americano, né, o Due Process of Law. E nós estamos aqui nos estúdios da TV Comunitária com a Marina França. A Marina é procuradora do município de Belo Horizonte, bacharel em Direito pela Universidade Federal e mestre também em Direito, fez processual civil pela Universidade Federal. E tem pensado, incomodada aí com a participação no processo, com a garantia, não adianta direito sem garantia. Então acabou mergulhando nesse tema, estudando mais. Marina, no final do primeiro bloco, você falava sobre participação no processo. Se nós somos advogados, nós sabemos, isso é uma utopia, isso não existe. Eu tenho, por exemplo, uma colega que é promotora, e ela fala assim, Delze, minha colega é professora, ela fala assim, eu fico incomodada, porque nós acusamos e eu vejo que do outro lado não existe defesa nenhuma. A maioria das pessoas hoje que estão presas no Brasil não tem defesa nenhuma, elas são condenadas sem defesa. Só pesa sobre elas acusação. Então, quer dizer, que participação é essa, você como estudiosa aí do processo? Você falou uma palavra boa, que é a palavra utopia, que não é uma palavra pequena, né? Porque se a gente não entender que o processo também é um espaço de participação, mesmo que ainda isso seja uma utopia, a gente justifica ou legitima qualquer decisão tomada por um juiz, um advogado, uma decisão formal, né? Então, só pelo cargo, né? Só pelo cargo, só pela formalidade. Não pode ser. Se essa promotora acusa e do outro lado, mesmo que haja um advogado, ou mesmo que tenha sido respeitado aquele direito formal, não tenha havido uma defesa substancial, o processo é nulo. Aquele processo não é legítimo, né? Então eu acrescento à legitimidade do processo a necessária participação, a efetiva participação das partes, como elemento que realmente é fulcral para a gente garantir que a justiça seja feita, senão não é justiça, né? Então a participação, ela espero que não seja uma utopia para sempre, né? Mas enquanto utopia, cabe a nós, juristas, né, buscar formas de implementar, acusar quando ela não está sendo implementada, para que ela se efetive realmente. Marina, duas falas do senso comum que a gente vê muito na questão processual. Muitos dizem assim, olha, por exemplo, no campo do direito penal, nós continuamos vivendo numa sociedade que é violenta, que é injusta, porque é a certeza da impunibilidade. E muitas vezes a pessoa não é punida, por quê? Porque o processo é muito moroso, ou, por exemplo, o excessivo número de recursos que nós temos. Você concorda com isso? Que o problema é a morosidade e que o recurso, ele contribui para essa morosidade? Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, a morosidade do processo, sim, que é realmente um mal que tem que ser eliminado. A morosidade como um tempo maior do que o necessário para se resolver o conflito, né? Porque realmente, você pensa, você tem o direito e não pode exercer, já é frustrante. Se você ainda precisa procurar um advogado, gastar dinheiro, correr atrás para ter acesso a um direito que você já tem, mais frustrante ainda. E se isso demorar a vida inteira, então é realmente motivo de revolta, assim, com razão. O Rui Barbosa falava, né? Justiça tardia é injustiça qualificada e manifesta. Então a morosidade é realmente um problema que tem que ser avaliado e tem que ser minorado. Agora, o oposto da morosidade não é a celeridade, embora isso não pareça muito lógico, eu explico. Um processo, ele não pode ser célere, ele não pode ser rápido. Não é possível chegar a uma decisão justa no sentido de que, considerando dentro da justiça a participação das partes, a verificação real dos fatos, né? Porque é possível você fazer um processo rápido se você simplesmente pegar as defesas e julgar. Ou então se você vê lá, tá faltando um requisito aqui, não carimbaram e eliminou o processo. Pronto, foi um processo rápido, durou 2 meses. Né? Então tem um meio termo. O meio termo o que é? Na Constituição fala duração bem razoável. aristotélico, né? Você está buscando o justo meio. O justo meio, eu não vejo outra forma. A duração razoável do processo, que foi incluída na nossa Constituição, ela não tem, um termo muito correto no sentido de que a duração é razoável. Tem que ser razoável em razão do quê?
dos direitos que são necessários. Respeitados os direitos, pronto, aí não faz sentido um processo que dure mais do que o necessário para que esses direitos sejam respeitados. Quanto ao recurso que você perguntou... Sim. São os recursos que atrapalham que o processo é mais... Seja moroso, né? O recurso, eu até estudei bastante isso, porque isso é um fundamento muito grande para as pessoas já irem contra o recurso, e eu verifiquei assim, que a experiência histórica, ela mostra que o que realmente une o recurso à morosidade do processo são duas coisas. Uma delas é a previsão excessiva de recursos no nosso ordenamento. Então, terceiro grau de jurisdição, quarto grau, quinto grau, excesso de recursos. E o abuso do uso do recurso. E aí uma responsabilidade nossa dos advogados, né? Usar o recurso como uma forma de demorar. Ah, não, é só a gente recorrer. Né? O uso indevido do direito o abuso, ele tem que ser coibido. Agora, tirando o abuso, tanto da parte ou do advogado, quanto do legislador, criando várias possibilidades recursais, você chega em Brasília e demora uma vida, o uso do recurso, daquela forma como a gente estava conversando antes, como uma forma simplesmente de garantir que você tem uma decisão e um devido justa, processo, né? Quer dizer, se houve alguma falha no processo, ele tem que ser corrigido em tempo. Por exemplo, a questão do agravo, ou, por exemplo, qualquer recurso que você maneja ali no meio, exatamente porque o processo ele chega sadio no final. Sadio no final. Agora, sabe o que dá muitas vezes frustração? É que o debate ele se perde no processo. Não é? Às vezes a guerra de liminares e nós nunca chegamos ao final do processo. Ou quando chega, ele já é totalmente desnecessário e inútil mesmo. Né? Marina, eu queria dar um passo para trás, e você como processualista, eu sou advogada, fica parecendo que eu estou só perguntando, mas realmente não é o meu campo de investigação no direito, o processo. Né? O processo no Brasil ele é visto muito, porque para as pessoas que não são da área jurídica, fala processo, a gente vê o processo como uma disputa, quando na realidade deveria ser visto como um dissenso. Quer dizer, se nós estamos numa sociedade pluralista, o que é mais do que saudável, e alguns temas, eles não estão muito conforme o que entende-se que é justiça, é preciso ampliar o diálogo, o debate acerca disso. E não uma disputa, porque muitas vezes a gente vê os próprios advogados, eu ganhei, eu perdi. Quer dizer, e como que você vê essa questão do processo mesmo dentro da ciência do direito? Eu falo assim que, você está falando, né, eu sou processualista, eu acho que não deveria existir processualista. O processo, ele foi criado como uma forma de ter segurança jurídica, né? Uma segurança mínima. Porque alguém chegasse arbitrariamente e desse uma sentença, né? O processo é exatamente aquele procedimento incontraditório, ou seja, o procedimento em que as partes podem participar. Dialogar mesmo. É só um instrumento. A gente não pode se perder no processo. Isso de ter mestrado em processo, doutorado em processo, significa que tem um problema, que a gente está discutindo o processo, sendo que o importante é o direito da parte material, né? Mas, além disso, além de achar que o processo ele tem que ser reduzido, né, tem que estar ali no termo só de garantir a participação, e não deve ser mais importante que o direito, eu acho também que a gente tem que voltar para uma solução de controvérsias fora do processo. Não é qualquer problema que eu tenho aqui, vou entrar no processo. Né? Assim, você tem uma discussão ali, aí no outro, você fala que vai, então tá, como é que a gente vai resolver? No dia seguinte liga a advogada do cara, já não liga mais o cara, né? Então é uma indústria que tem gente que está se beneficiando com isso, né? E não é um advogado ético, é o advogado que vai conversar para resolver o problema e não para criar mais problema, colocar mais lenha na fogueira. Porque a gente sabe que se você resolve um problema em uma semana, é mais fácil você superar todos os conflitos, todas as dores geradas pelo problema. Se ele fica 2 anos, 3 anos, 10 anos, aquilo ali você morre com aquilo, né? Muitas vezes, então, é a questão da participação que você colocava. Como o processo, ele é tão formal e ele é tão distante das pessoas, que ele não permite ajustar dentro da sociedade, quer dizer, reorganizar dentro da própria sociedade, o próprio dissenso, o juiz acaba pondo fim ao processo, mas não põe fim aos conflitos existentes na sociedade. E aí a gente cai nesse vazio. Outra coisa que, não sei se você concorda comigo, quer dizer, quando nós nos deparamos com tanta injustiça, a nossa tendência é querer ampliar o aparato judiciário.
não é? E é igual você fala, quer dizer, as pessoas perderam a capacidade de administrar esses dissensos nas suas comunidades, nos seus espaços privados, judicializando tudo. Acaba sendo um problema também, não? Concordo plenamente. Acesso à justiça não é acesso ao judiciário. O judiciário é só uma das formas que acabou tomando a proporção de única, né? Não é de forma alguma. Acho que a gente tem que desenvolver soluções mais emancipatórias mesmo, né? Ir lá discutir, resolver os problemas, sem precisar de sempre um terceiro intervir, um terceiro que não sabe nada daquela situação, né? Uma tradição, bem o Locke lá, dizer o Tércios, né? O juiz que... Nosso tempo está terminando, mas eu queria que você terminasse aqui falando também de uma questão que você vai enfrentar aí no livro, que é a questão da efetividade, eficácia e eficiência da justiça brasileira. Vamos pensar aqui, o que falta, o que você pensou, o que você traz para a gente de novidade aqui no livro? Bom, primeiro há uma confusão também em relação ao que é eficiência, o que é eficácia, o que é efetividade. Também aí não é um problema só teórico, porque às vezes o Estado vem nos falando assim, eu vou levar mais efetividade, e ele vai e toma ações que levam à eficiência. Ele fala em efetividade, mas ele está fazendo eficiência, ele fala em eficácia. E o que é a diferença disso aí? Poderia dizer assim, em síntese, né, porque a gente tem pouco tempo. Eficácia é você decidir de uma forma certa. Sim. Eficiência é você fazer isso certo, com os menores recursos. Agora, efetividade é você descobrir como escolher o que é certo. Ou seja, não existe o que é certo a priori. Não tem um juiz, não tem ninguém ali que já sabe o que é a verdade, o que é a justiça. Numa perspectiva democrática. Muito menos, né? Então, é efetividade que deve ser o norte para as nossas ações. Agora, na nossa justiça brasileira, a gente tem problemas de efetividade, por exemplo, quando a gente não tem uma defensoria pública muito estruturada, porque a defensoria pública vai fazer esse papel aí que você tinha falado antes. Da falta do contraditório. Da falta do contraditório, né? Agora, a eficiência tem um problema também, problema de um judiciário que não vê a necessidade de investir em gestão, né, de controlar, de coordenar tipo, pessoal qualificado, para poder fazer com que o processo realmente tenha um andamento razoável. E até a capacidade de ter alteridade, né? Vamos trazer, já que você falou aí da professora Miraci, pensar na alteridade, né? Marina, então nós chegamos aqui ao final, depois volte, tenho certeza que esse vai ser o primeiro, né, de muitos temas que você vai contribuir aí para as letras jurídicas. Sucesso, parabéns. Nós queremos agradecer então a Marina França Santos, uma jovem advogada, professora que está contribuindo aí, pensando no processo e dessas garantias constitucionais do processo. Quero agradecer também a nossa equipe aqui da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores. Estão sempre mandando sugestão aí de temas para os programas e nos incentivando a continuar aí nessa educação para os direitos humanos, né? Direitos fundamentais. Até a semana que vem com o nosso próximo programa.